Almas gêmeas, almas companheiras, almas afins. Qual será a verdade com relação a esse mito? O que eu vou falar para vocês aqui é uma visão muito profunda que eu tenho de almas gêmeas, uma visão que eu tenho de muitos anos trabalhando com mulheres e com a espiritualidade. Porque para a gente falar de almas gêmeas, a gente vai ter que falar um pouquinho de plano espiritual. A gente vai ter que falar um pouquinho de espiritualidade, a gente vai ter que falar e inclusive rever um pouco as nossas crenças. Nosso tema de hoje é um tema um tanto interessante. Eu espero aqui que eu possa ter inclusive histórias que eu possa contar para vocês, porque falar de amor, a gente vai falar de romantismo, a gente vai falar de expectativa, a gente vai falar do que nós mulheres, do que muito a gente foi praticamente ensinada, né, a ser. Tem uma questão aqui, quando a gente vai falar de almas gêmeas, almas afins, né, ou almas companheiras, a gente vai falar de muita história, histórias de família. Você com certeza deve ter uma história com a sua tia, com a sua mãe, com a sua avó, de mulheres que se apaixonaram, que tiveram aquele encontro e aquilo tocou profundamente a pessoa. Então nós vamos entender aqui, eu vou dar muito da minha visão para vocês e eu espero que a minha visão possa de alguma forma acalmar as suas histórias. Porque assim, gente, eu sou uma mulher que há muitos anos ensina outras mulheres. Olha que coisa interessante, eu estava pensando muito nisso. Eu sou uma mulher que ensina outras mulheres a trabalharem as suas dores emocionais, a você conhecer quais são as suas dores, e isso tem muito a ver quando a gente fala de relacionamento afetivo. Porque o relacionamento afetivo, ele acaba abrindo, eu falo, gente, verdadeiros buracos dentro da nossa emoção. E aí eu faço isso há muitos anos. Então eu tenho muitas histórias e eu fui coletando praticamente essas histórias, dava para fazer muitos livros de romance, porque eu fui coletando essas histórias e eu fui entendendo coisas sobre relacionamento afetivo e sobre a expectativa que a gente tem da alma gêmea. Acho que a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é a expectativa que a gente tem com relação à alma gêmea. A gente tem aquela ideia de que aquela pessoa que vai ser algo, um encontro, que vai tocar sininhos e que vai dar borboletinha no estômago e que dali em diante aquela pessoa, ela é a perfeita para você. E que o outro, ele vai ter essa mesma sensação que você teve. Afinal de contas, é a sua alma gêmea. E desde então que vocês tiveram este encontro maravilhoso e perfeito, tudo vai ser lindo. Vocês vão se casar, vocês vão ter filhos e a vida de vocês vai ser maravilhosa. Que pena. Essa não é a realidade. Bom, vocês vão estar perguntando, Elô, você acredita em alma gêmea? Eu acredito sim em almas gêmeas. Opa, já começou aqui o meu ponto de vista. Eu acredito que a gente pode ter sim muitas almas que de alguma forma compartilham de uma essência divina que a gente tenha. Não necessariamente essa alma, olha bem, gente, não necessariamente essa alma, ela vai encarnar com aquele combinado de que vamos viver um amor. Então, às vezes, você que está aqui me assistindo, você pode ter uma amiga que você gosta muito, que você tem uma super identificação com ela, e ela tem dentro da história da alma dela, ela pode ser uma alma gêmea. Você pode ter essa alma gêmea com o seu irmão, com a sua irmã, com alguém da sua família. A alma gêmea, na minha visão, não é a alma que vem com aquele objetivo de te completar, porque se for isso, a gente está muito ferrada. Olha o português feio, mas a gente vai estar muito mal organizada aqui na nossa história.
Porque pode ser que esta alma, ela não veio querendo, de alguma forma, ficar com você. Aí você já pensou? Passou aquela alma, passou aquele trem, você perdeu? E aí, o que você faz? Então, minha primeira visão de alma gêmea é que pode ser quando você tem um encontro com uma pessoa. Não necessariamente um encontro amoroso. Às vezes esse encontro é um encontro de uma irmandade. Eu gosto de pensar que eu tenho várias meninas que passaram pelo meu caminho e que ainda estão aqui, vieram com minhas clientes e que se tornaram muito queridas para mim. E que são almas companheiras, almas gêmeas ali, que a gente estuda junto, que eu mostro coisas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está aqui assistindo, que é a Neuza. Ela sabe do oráculo, por exemplo, em primeiríssima mão, porque primeiro eu fui lá, mostrei para ela, mostrei os desenhos, perguntei o que ela achava, porque a forma como ela pensa, olha como é interessante, a forma como ela pensa é muito parecida com a forma que eu penso. E ali é uma grande amizade. Então tudo que eu faço, ela tá junto, ela me conta. Então a gente tem uma troca afetiva que não necessariamente é uma troca amorosa. Então, almas gêmeas, elas podem encarnar de diversas formas, e são almas que você encontra afinidade. Então, muitas perguntas, né, naquela caixinha de perguntas vieram, como a gente reconhece? A gente reconhece uma alma gêmea por afinidade e formas de pensar. Ó, a Neuza aqui, gente, é essa aí, ó, que tá falando almas gêmeas, rindo aqui, ó. É ela. Então, quando eu passo uma coisa, por exemplo, eu tô formatando um curso, vocês já sabem disso. Eu passo uma coisa ou outra pra ela e falo assim, Neu, dá uma olhada nisso. Vê se você pensa dessa forma. E a gente bate as ideias. Então, são almas que vêm assim para ajudar. Às vezes você tem uma alma junto com a sua mãe. Você tem junto com o seu pai. Então, a gente tem que tirar o mito de que alma gêmea é somente uma alma que vem no sentido amoroso, de encontro íntimo. Tá? Lembrando que essa é a opinião da Elo. Agora, o que eu entendo por almas que vêm juntas, vêm com um combinado, um encontro kármico, porque daí é encontro kármico, tá, gente? De afetividade. Pra mim, aí, vamos, sei lá, agora na minha visão, que me libertou muito, isso já tem muitos anos, que são almas companheiras. Anotem bem aí. Almas companheiras. E aí, gente, o que eu fui entendendo? Que almas companheiras, nós vamos ter muitas possibilidades de almas companheiras. Pense você, de novo, se você vai ter uma única alma companheira, eu vou explicar bem direitinhos para vocês, porque eu quero que isso entre bem profundo na cabecinha de vocês, porque eu tenho certeza que pode auxiliar muito nessa questão de que será que, ai, puxa, se passou aquela pessoa, eu não vou ter mais aquela pessoa, ou alguém falou pra mim que eu ia ter só uma. Então, vamos lá. Almas companheiras. Almas companheiras são almas que, de alguma forma, existe um combinado, olha, um combinado espiritual que vocês vão se encontrar naquele momento, certo, ali, isso tudo dentro de uma espiritualidade, tá, gente? Vocês vão ter aquele encontro e dentro daquele encontro vocês vão equilibrar a balança kármica entre vocês. Por isso que são almas companheiras. Almas companheiras são aquelas almas que caminham junto naquele momento de vida. Por isso que a gente tem várias, porque tem almas companheiras que fazem sentido quando você tem 15 anos, quando você tem 18, com aquela cabeça de 18, e depois vão ter almas que com cabeça de 20, quando você tá mais madura, e assim a gente vai podendo equilibrar os nossos relacionamentos. A alma companheira é aquela alma que
ela vai caminhar junto com você. É uma alma que está disposta e tem aquele combinado, aquele acerto, que a pessoa vai estar ali com você naquele caminhar. Diferente de alma gêmea. A alma gêmea tem aquele sentido mais de uma amizade, de te auxiliar. E a alma companheira é aquela que vai caminhar. Será que vocês pegaram aí, gente? Por isso que você vai falar assim, puxa, mas eu tive um namorado durante muito tempo, eu gostei muito dessa pessoa e depois passou a minha história com aquela pessoa e eu olho para trás e não faz sentido, como é que eu pude ficar tanto tempo? Porque naquele momento, aquela alma era perfeita para você, para aquele seu momento de vida. Para um outro novo momento de vida, aquela alma não faz mais sentido, tanto para você quanto para o outro. E aí cada um caminha, existe aquela, vamos dizer assim, aquele quebra daquele laço e cada um vai para o seu caminho, para a sua história. O que tinha que ser vivido ali, viveu. Aquilo que você tinha que aprender para aquele momento, você aprendeu. E vice-versa. Não ache você que só a mulher aprende. O homem aprende um monte de coisas também. E isso é muito importante. Então, se você tá aqui sozinha e você teve um relacionamento e você tá assim, puxa, tá tão difícil de eu encontrar alguém, né? O que vai acontecendo também? É importante você trabalhar a sua vibração. Então, como é que você trabalha a sua vibração quando você tá querendo, a gente tá querendo falar de amor, a gente tá querendo falar de almas companheiras? A gente vai aliviando muito do que eu falei nas outras lives com relação à expectativa. A gente vai mantendo a nossa vida, o nosso interesse. São coisas que são progressivas na nossa história. Então é muito importante você que está aqui, você entender que sim, a gente tem muitas possibilidades de relacionamentos. Isso você pode ter certeza. Imagina quantos bilhões de almas encarnadas, tá? Só que tem uma quantidade muito maior de almas desencarnadas. Então falar que a gente tem 7... Não gosto de falar de números. Ó lá, tem gente falando assim, 8 bilhões? Ó, 8 bilhões de seres humanos encarnados. Nós vamos falar que nós temos apenas 7. A gente tem uma infinita possibilidades, de novo, de almas que são gêmeas, que são almas que estão ali para auxiliar. É muito importante a gente tirar isso, porque senão alma gêmea a gente vai ficando, gente, só fixado naquela questão do romance. Eu sei o que eu posso estar falando para vocês aqui é algo muito assim, eu tenho que, assim, qual que é o meu grande objetivo? É ensinar mulheres a se trabalharem emocionalmente. Para a gente trabalhar a nossa emoção de uma forma mais saudável, a gente tem que ir rompendo algumas crenças. Porque, de novo, quando eu abri a live aqui, eu abri falando, né, que a gente traz muitas histórias que vêm de família, e isso é uma verdade. Por exemplo, a minha bisavó, por parte da minha mãe, ela se apaixonou por o meu bisavô, ele era um tropeiro, olha que coisa interessante, e ela se apaixonou, ele estava passando pela cidade, e ela se apaixonou por aquele homem extremamente rústico, aquela paixão, e foi viver com ele. Naquele momento, ela teve um encontro, com toda certeza. Era uma alma companheira, que estava ali disposta a viver as histórias que os acertos kármicos, tá? Prestem bem atenção, que os acertos kármicos lá antes deles encarnar, eles haviam feito aquele combinado. Almas gêmeas, de novo, eu vou falar aqui, depois vocês assistam a live lá desde o início, tá? Almas gêmeas são aquelas almas que têm num sentido de trazer uma amizade, porque já tá falando alma gêmea, formas de pensar que são parecidas, são coisas que se complementam.
Já almas companheiras, aí a gente vai falar de companheirismo, aí a gente vai falar de trilhar caminho junto, aí a gente entra no sentido mais afetivo. E o que eu falei aqui, a gente tem uma infinita possibilidade de companheiros. Por quê? Porque para cada momento da nossa vida, a gente está de uma forma. Então, aquele companheiro que você lembra lá de você na escola, você com seus 15, 16 anos, cheia de ilusão, aquele menino fazia todo sentido para você. Aí você passou umas 2, 3 séries, aquele menininho perdeu totalmente o encanto. Então, para aquele momento, aquele menininho fez sentido. A gente vai se renovando. Quando você fez seus 18, nossa, aquela outra paixão fez muito sentido. E na outra, e assim sucessivamente. Então, aquela pessoa que você se apaixonou perdidamente, vai lá, vou chutar aqui, gente, com seus 24 anos, você era uma, e naquele momento que você era e pensava daquele jeito, aquela pessoa fez todo sentido. Conforme você amadureceu, conforme você evoluiu, conforme você estudou, conforme você aprendeu com todos os seus tropeços da vida, provavelmente aquela pessoa deixou de fazer sentido. Conforme a gente evolui, se a pessoa que está com a gente não evolui junto, ela vai deixando de fazer sentido. Exatamente, tô gostando assim, ter essa visão dá um alívio mesmo. E começa a fazer sentido todas as suas relações. Olha para as suas relações. Como é que aquela pessoa, num determinado momento da tua vida, ela fez todo aquele sentido, ela trazia todo aquele desconforto emocional para você. E aí passou, você amadureceu, aquela pessoa, perdeu o encanto? Não é que ela perdeu o encanto. Aquela alma que era companheira para aquele seu momento de vida, ela deixou de ter. É como se a gente zerasse ela. Então isso é muito, muito importante da gente aliviar. Porque às vezes a gente está ali dentro de um relacionamento, vamos pegar uma outra história. Às vezes a gente está dentro de um relacionamento e você foi super ali motivada, você queria ficar com a pessoa e de repente assim na convivência aquilo ali foi esgotando, foi zerando. E isso zera. Então aquela alma companheira para aquele seu momento de vida, acabou. E às vezes o que a gente precisa fazer? Às vezes a gente precisa ficar sozinha, porque a gente precisa acalmar a nossa energia, a gente precisa trabalhar as nossas expectativas. E às vezes a gente encontra aquela pessoa, naquele momento ela faz um super sentido. Depois daquele momento ela perde aquele sentido. Então eu gosto de pensar que a gente tem infinitas possibilidades de ter a nossa alma companheira. E a alma companheira não é uma única. Se alguém disse isso para você, por favor, limpe essa crença de você. Tire isso de você. Dê a liberdade de você ter muitas possibilidades. E vou dizer para você, é bom que você tenha. Que você converse com saia um pouquinho, você vai conhecer, você vai aprender. Para nós mulheres, eu acho que é muito importante que a gente se permita viver as experiências emocionais, as experiências amorosas. A gente tem que ter muito claro, tenha um respeito por você, tenha respeito pelo teu corpo, veja, observe se essa pessoa que você está conversando está valendo este encantamento. Eu falo bastante aqui das princesas, dos contos de fadas, estou trazendo cada vez mais esse conteúdo para vocês mulheres, porque a gente tem que limpar. Porque a gente vamos pegar as nossas crenças lá, vamos falar um pouquinho de crenças e esse mito de alma gêmea, porque isso é um mito, né, gente? É um mito. Você sabe que me perguntaram uma coisa? Que para quem tem um animalzinho de estimação muito, muito querido, me perguntaram dentro da caixinha se a alma gêmea também pode vir em um animalzinho de estimação. Vou falar que a alma humana
né? O ser humano, ele não encarna num animalzinho, mas sim, existem animais que vêm com um compromisso kármico, sim, de auxiliar e de dar amor e de trazer muito carinho para a pessoa. Isso sim, gente, é real. Como eu falei para vocês que eu ia responder algumas coisas da caixinha de perguntas que eu coloquei para vocês essa semana, eu tô trazendo essa do animalzinho, que essa eu não queria esquecer, porque quem me perguntou, tenho certeza que ficou esperando, porque você tem ali um encontro com aquela alma, mesmo que seja a alma de um animal. Eles são muito amorosos, eles estão aqui para trazer amor pra gente, né? Eu vejo aqui pro Tony, o Tony é tão manso, gente, se vocês soubessem, nossa senhora, gatinho bonzinho. Bom, eu quero trazer para vocês aqui uma questão que quando nós mulheres, né, o que eu encontro de muita dificuldade nas minhas clientes, que eu sempre trouxe muito em grupo pra gente trabalhar, era a questão da nossa ancestralidade. Muitas histórias, assim, eu trabalhei muito nos meus grupos, né, os grupos de vivência do feminino, do sagrado feminino, isso já há muitos anos fazendo isso, a gente trazia muitos nas histórias de amor, que não foram vividas. Eu acho que isso aqui agora, acho que o tema agora vai para um caminho muito gostoso de vocês ouvirem e de vocês aprenderem principalmente. E a gente trazia muito as histórias de amor que não foram vividas. E o que eu vejo? Que quando a gente traz esse traço, porque isso é algo que está no nosso inconsciente e que a gente vem aqui. Nós mulheres, nós somos mais sensíveis por natureza do que os homens. E aí eu via muito que vinha, às vezes, uma dor de buscar um relacionamento, de algo que não foi experienciado nessa vida. E eu via que muitas mulheres têm uma busca meio que assim, sabe, incessante daquela situação, porque na verdade ela tá trazendo um amor, uma história que ela não conseguiu vivenciar. E aí a gente vai buscar, a gente vai resgatar na história dessa alma, na história dessa mulher, onde isso se deu início. A gente vai buscar de alguma forma uma justificativa. E isso aparecia muito nos grupos. Então aquelas histórias de amor. Eu vou pegar uma história para vocês e eu vou contar aqui, trazer. Ela veio num grupo, ela é uma cliente minha e ela tem uma história com um rapaz e eles só se encontram quando ele bebe um pouquinho mais, porque daí ele solta. Porque é um encontro, ele sabe que é um encontro, esse rapaz ele sabe. Eles estão nessa história, gente, acho que deve ter pelo menos uns 12 anos. Começaram bem cedo, porque ela ainda é uma moça jovem, ela deve ter o quê? Os seus 38, 39 anos, mas agora eu tô pegando super no pé dela, porque assim, ou agora resolve, ou agora ela resolve, acho que não tá dando mais pra deixar isso pra depois. Mas a história é assim, eles se conheceram, e com certeza ali houve um grande reconhecimento. Porque a gente tem reconhecimento com essas almas. A gente não se apaixona, a gente não reencontra alguém pela primeira vez, gente. Olha só, ver o tempo que o mundo é mundo, a gente vai se reencontrando com as pessoas. Muitos de vocês aqui que devem estar me assistindo, falam assim, ai, nossa, eu gosto tanto de ouvir a Elô. Gente, eu tenho que falar isso pra você. Isso é um reencontro. De alguma forma, em algum momento, a gente já se cruzou, as nossas energias já se cruzaram e você tem ali aquela afinidade muito grande. Então isso é real. E isso no amor é mais real ainda. E aí, ela com esse rapaz, eles se encontraram, mas ela muito intensa. E assim, ela muito de cara já trouxe assim essa ânsia daquilo que ela estava sentindo. Desse amor muito assim, sabe, muito espontâneo.
E aí eu vou dizer para você que ele acabou se assustando, porém ele também sentiu esse grande interesse por ela, e assim eles foram se envolvendo um pouco, ele um pouco mais difícil de se abrir, porque na maioria das vezes o homem ele tem mais dificuldade para se abrir. Isso é diferente para nós mulheres, a gente vai muito fácil, né? Quando a gente vê, a gente já foi, nós somos mais intensas, eles são um pouco mais racionais. Mas onde eu quero chegar com essa história? Quero chegar com essa história que eles vão saindo e aí ele não consegue, ele não tem coragem de assumir ela. E isso para ela, obviamente, né, gente, é uma grande dor. Talvez você que esteja aqui, você já tenha passado por isso. Você sabe, você sente dentro do teu coração que ele gosta de você. Por mais que até as atitudes, que ele não responda, assim, você sabe ali, mas você sabe, você tem uma verdade dentro de você. E aí ela veio para fazer o grupo e ela queria muito entender se aquilo que ela sentia por ele era algo real ou era uma fantasia da cabeça dela, porque foram se passando os anos e ele só procura ela quando ele bebe. Não é que ele vai procurar ela bêbado. Quando ele bebe mais um pouquinho, ele fica mais soltinho e vai procurar ela. E ela fala que é incrível, que ele fala coisas, que ele se abre, que o encontro amoroso deles é extremamente prazeroso para os dois, que tem uma afinidade muito grande que ela não entende porque que ele não assume ela. Bom, ela veio e ela já era minha cliente, falou, então tá bom, vamos fazer um grupo para trabalhar essa sua energia que você tá trazendo. E aí a gente tinha o nosso grupo, era um grupo grande, a gente se reuniu para trabalhar a energia dela, né? E veio uma história, né? Porque daí a gente tinha todo um aparato para fazer isso, falo aparato de pessoas, de minhas alunas e minhas clientes, assim, muito bem trabalhadas dentro da mediunidade. E a gente foi trabalhar essa energia. E aí veio uma história de vidas passadas deles, onde ela era uma moça muito simples, ele era um moço onde a família dele era uma família de fazendeiros e ela trabalhava junto com a família dentro da fazenda. E eles tinham uma idade próxima, se apaixonaram, né? E ele não assumiu ela, porque o pai dele não permitia que ele se envolvesse com uma moça que não tinha estudo, que o pai era ambicioso, ele também era ambicioso, e ele não assumiu ela. Então ela já veio aqui muito com essa rejeição, porque não deixa de ser uma rejeição. Nisso eles sempre viveram ali se encontrando escondido, ele casou com uma outra moça, ela nunca se casou nessa história, nessa vida, nessa visão que eu tô dando para vocês, mas ela sempre se encontrava. Então ela nutriu um sentimento e ela trouxe o sentimento de rejeição, de dor. Então quando eles se reencontraram aqui nessa experiência, essas almas que são duas almas companheiras, eles vieram o quê? Com a possibilidade de resolver esse encontro, esse desencontro, na verdade, né? Porque agora nós estamos falando de um desencontro. Eles vieram com a possibilidade de resolver e, mais uma vez, ele não está conseguindo dar continuidade. E isso já se passaram muitos anos e agora eu tô bastante no pé dela, falando pra ela que ou ela coloca um limite, porque até então ela não estava conseguindo colocar o limite, né? De falar, inclusive, para ele, falou assim, olha, eu gosto de você, eu amo você, vamos viver essa história. Porque a gente tem que quebrar aqui muito de uma questão da mulher não se colocar de uma forma positiva pro homem e esperar que ele fale. Por que ele que tem que falar o eu te amo primeiro? Para validar uma coisa para nós, mas se eu tô sentindo isso e a coisa não está desenvolvendo, eu tenho que me abrir para essa pessoa, não tenho que implorar
o amor dele, mas eu tenho que falar pra ele o que eu tô sentindo. Eu tenho que jogar a verdade. Lembra lá da minha live anterior, as 2 da semana passada? Se você não assistiu, por favor, assistam. Eu tenho que falar a verdade pra pessoa. Eu tenho que dar a chance. E ela fez isso e mesmo assim ele ainda não deu. E aí eu tô falando pra ela, assim, chega dessa história, põe um ponto final por você e até pra ele. Se ele não sabe dar, se ele não sabe viver, se ele não tá pronto pra viver essa história, ok, esteja você viveu até o final, agora bola pra frente. Por mais que essa pessoa seja uma alma companheira, não vai ser mais ele, você vai ter uma outra. Fala assim, mas como é que eu tenho outra, Elô? Por quê? Porque a gente tem uma inúmera quantidade de vidas. Por isso que eu tô falando, gente, essa é a minha visão, tá? E nessas vidas, a gente encontra e desencontra pessoas. Quando esse encontro bate, dá o match, e vocês estão no mesmo caminho, vocês estão no mesmo combinado, vocês pensam igual, a coisa flui. No tempo da minha avó, quando não fluía mais, a pessoa tinha que continuar casada e ser infeliz. No tempo da minha mãe, isso já não é mais realidade. No nosso tempo aqui, nesse ano de 2020, ficar com alguém infeliz, a gente não precisa mais disso. Eu não precisei mais disso. Você também não precisa. Então, quando a gente vai falar de alma gêmea, que a gente vai falar de almas companheiras, nós estamos quebrando, eu quero aqui ensinar vocês a quebrar essas crenças de um amor ideal, de um amor romântico, de um amor que vem completar. Nós não somos incompletas, nós somos completas, por isso que são almas companheiras. Aquela alma companheira, ela tá no mesmo nível que você. Então, se você eleva o seu nível, você também eleva o nível de quem tá junto. Não tô falando santificar, gente, tá muito distante de santificação, não tem nada a ver com isso. Mas é muito importante que a gente tenha esse conceito. Não, você que tá aqui sofrendo por amor, simplesmente aquele amor acabou e você fala assim, nunca mais. Eu tenho histórias de mais de uma cliente, gente, isso pra mim assim, mata meu coraçãozinho, tá? Tenho que falar pra vocês, que foi em alguém fazer uma leitura de cartas, mesmo eu amando cartas, hein, gente? Vocês sabem que eu amo tarô, pra mim é um estudo profundo, é um estudo de alma que eu tenho. Que a taróloga falou que aquela pessoa que passou era a alma gêmea. E passou. Aí a pessoa vem pra mim pedindo, pelo amor de Deus, o que ela faz? Eu falo, bom, primeiro vamos lá. Ninguém sabe se foi ou se não foi, a não ser você mesma. E você não tem uma única, você tem inúmeras. Falar assim, puxa, mas aquele rapaz que passou só uma semana, que foi um amor de verão, vamos pegar uma história assim, foi um amor de verão, foi uma alma companheira para aquele seu verão. E foi inesquecível para você. Você viveu uma fantasia, você viveu momentos mágicos com aquele rapaz durante aquele seu verão. Então veja aí na tua história quantas almas companheiras passaram. E quantas ainda podem passar, não desista disso. Você desiste disso, você está desistindo de um lado seu, de uma coisa sua. Eu não tô falando aqui de amor ideal, de amor perfeito, porque aquilo até que eu comecei a live, né? Ah, você encontrou aquele amor, o coraçãozinho bateu, deu borboletinha, e aconteceu a mesma coisa, tocou sininho pros dois e vocês vão se casar, vão ter filhinhos e a vida vai ser linda e perfeita. Não, né, gente? Não. Vamos colocar os 2 pés no chão e vamos buscar isso ser de uma forma muito melhor para você. Vamos buscar almas companheiras. Companheiro é aquele cara legal que vai
topar fazer nada com você. Alma companheira é você também ser companheira do outro. Será que você tá sendo essa alma companheira para quem tá com você? Será que você tá oferecendo esse companheirismo? Ou será que você tá só esperando que o outro seja seu companheiro? Porque isso tem uma postura na mulher que, gente, isso é uma coisa importantíssima da gente quebrar. Da gente esperar só que o outro faça. De novo, para validar os nossos sentimentos, para quê? Se a gente esperar essa postura, eu vou te dizer que a gente vai estar assumindo uma postura de muito desengano. Você não vai estar fazendo um bem para você. Então, eu vou brincar aqui com todas vocês que estão aqui me assistindo. Se você é uma princesa linda, vamos descer dessa sua torre e vamos para a vida. Não vamos mais esperar que aquela alma gêmea, que aquele ideal de romantismo, aquele ideal de relacionamento venha até você. Não vamos esperar mais isso. Vamos fazer as coisas acontecerem. Vamos ser companheiras. Vamos se dispor de uma forma muito mais saudável para os nossos relacionamentos. É isso que você tem que buscar para a tua vida. Vamos limpar. Hoje aqui é dia de faxina. A alma gêmea é aquela alma, volta lá, na minha amiga que está aqui assistindo, com certeza, dona Neuza. Ela é uma alma gêmea minha, gente, não tenho dúvida. Nós somos completamente diferentes, diga-se de passagem, tá? Eu sou super assim, pra fora, e ela fala baixinho, toda assim. Então é muito bom. Ela é uma boa alma gêmea que eu tenho de exemplo para dar para vocês. Dá oi aqui para as pessoas, Neuza, por favor. Olha que eu tenho vontade de chamar aqui, mas vai que eu pego ela de pijama na casa dela, né, Neu? Mas essa é uma verdade. Ela é uma alma gêmea. Ela sabe das minhas coisas, eu mando meu tarô pra ela lá. Falo assim, Neu, olha aí, o que você achou disso aqui? Alma gêmea. A alma companheira tá sentada aqui no sofá, que vocês não conseguem ver ele aqui, mas a alma companheira tá sentada aqui no sofá. Companheiro porque tá aqui, tá acreditando nas minhas coisas, tá fazendo isso aqui, tudo dá certo. Olha lá, essa é a Neuza, ó, gente, ela falando, oi, gente, é ela, tá? Olha como ela é simples. Enquanto eu tô aqui falando um monte, ela deve estar lá rindo na casa dela, fala assim, oi, gente, olha como a pessoa é. E é ótimo. Então você pode ter uma grande amiga sua, que é uma alma gêmea maravilhosa. E aí alivia isso. Aí alma companheira, você tem um monte. Tá sozinha? Vamos buscar uma companheira, gente. O pessoal perguntou muito pra mim aí desses dias, dos aplicativos, dessas coisas. Gente, vamos lá. Lembra que eu falei dos aplicativos? Vamos buscar alguém que toque, que tenha um olhar, que te toque diferente. Não vamos escolher com os nossos dois olhos. Esses dois olhos às vezes podem enganar a gente com relação ao outro. Mas aqui nunca se engana. É aqui, ó, reconhece a alma companheira. Aqui reconhece a alma que combinou com você, que para esse seu momento, esse seu hoje, essa alma ia estar ali. A gente tem que se abrir. E não vem aqui falar para mim que você está aberta, porque não é assim desta forma. Às vezes a gente está aberta, mas a gente está lá na torre. A brincadeira da torre é uma brincadeira real. Acho que eu vou marcar a próxima live e vou fazer a vivência das princesas com vocês. O que vocês acham? Eu vou fazer todo mundo descer da torre. Chega de ficar ali em cima, esperando a vida trazer, ou esse não é, fazendo grandes coisas. Não, vamos descer da torre e vamos pra vida. Olha lá, vou ler essa aqui. Tenho meu marido, alma companheira, mas encontrei nela minha alma gêmea. Preciso vê-la pessoalmente. Sim, isso é uma verdade.
Isso é uma grande verdade que a gente tem. Almas companheiras e almas gêmeas. Aí vocês conseguiram aliviar o coração de vocês, gente? Contem aqui pra mim. Ó lá, quer descer da torre. A gente tem que descer da torre, gente. Você sabe que uma das vivências mais interessantes do tarô, quando a gente tá ensinando, quando eu tô ensinando tarô, é a vivência da torre. Eu nunca vou me esquecer. Primeira vez que eu fiz a vivência da torre, isso tem, sei lá, gente, mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. E a minha torre, quando eu fiz a vivência, pra ali, assim, vários aprendizados do tarô, a vivência, a minha torre ficou intacta. E eu, num primeiro momento que eu tava ali assim, ai, que linda essa torre, minha torre ficou intacta. Gente, quando eu entendi que a minha torre estava intacta, porque eu estava lotada de ilusões, de forma muito geral, tá, gente? A torre, ela é um símbolo das nossas ilusões. Eu brinco que toda vez que eu penso na torre, ou a torre sai pra mim quando eu faço um jogo pra mim, ou eu falo assim, gente, vamos destruir a torre, vamos quebrar as nossas ilusões, porque ilusão e amor não funcionam, ilusão e amor não caminham juntas, ilusão vai te prender, essa que é a grande verdade, por isso que eu falo, vamos viver a verdade ela sempre vai te libertar. Então assim, ilusão e amor não combinam. Então é muito importante, desde então eu falo assim, eu sempre destruo a minha torre. Então se você tá aqui, eu tô vendo que tem um monte de gente pedindo para descer da torre. Eu acho que tem que descer da torre mesmo, meninas. Porque nós estamos falando de uma forma arquetípica. Quando a gente faz uma vivência, a gente vai ensinando, o nosso cérebro a pensar de uma forma diferente. Quando a gente faz a vivência, a gente acessa ali as nossas crenças. E a gente tem muitas crenças relacionadas a relacionamentos. Porque é o que veio da nossa mãe, das ilusões da nossa mãe. Aí a gente tem as ilusões que vieram da nossa avó. E vai tudo chegando na gente, tá? Aí vem as ilusões que vieram da nossa vó, da vó, da vó. Antigamente, né? Vamos pegar as histórias de amor. Antigamente as histórias de amor não podiam existir. Não é que não podiam existir. O homem era aquela sociedade ultra machista, o homem escolhia a mulher não podia escolher o homem. Então, muitas vezes, as mulheres, na minha família isso aconteceu, com certeza aconteceu na sua. As mulheres se casaram apaixonadas por outro. Ai, que lindo, gente. Imagina que dor emocional, que coisa horrorosa dentro de si. Você casar, isso aconteceu com toda certeza em grande parte das histórias das mulheres que antecedem você, as suas ancestrais. Se casaram, às vezes apaixonada por uma outra pessoa. Eu tenho uma história de uma cliente, não sei se ela tá por aqui, mas aconteceu isso com ela. Ela casou muito novinha, e quando ela se casou, ela ficou casada acho que uns 20 e tantos anos. Ela casou apaixonada pelo namoradinho da escola, do colégio. Olha como isso é real. E depois de muitos anos ela reencontrou essa pessoa e tá aqui tentando de alguma forma acalmar e trabalhar esse sentimento que ficou preso há 20 anos atrás. Agora você imagina como isso vai sendo passado de geração para geração e chega aqui na gente? Hoje, olha que coisa maravilhosa, hoje nós temos liberdade de escolher os nossos parceiros. Então, olha que coisa maravilhosa. A minha bisavó fugiu com meu bisavô que era pobre. Ela era de fazendeira, o pai não deu nada, cortou ela da vida deles. Olha que coisa bonita, foram comer o pão que o diabo amassou. Pois a minha avó se casou com meu avô, apaixonados, cheio de ilusões, deu tudo errado. Minha mamãe, alguns de vocês sabem da história, se casou com meu pai é o que é, se separou, agora encontrou a história dela.
Aí chega aqui na minha geração, tive o desencontro e depois eu tenho meu companheiro. Que eu precisei me harmonizar. Muito provavelmente, eu precisei harmonizar de alguma forma toda esse peso, essa bagagem em mim, para que hoje eu possa falar, hoje eu tenho um relacionamento saudável. Hoje eu falo assim, tô brincando, vou brincar com vocês. Hoje eu faço a live aqui sendo super assistida aqui. E tudo bem, vamos falar de amor, vamos falar o que eu penso sendo assistido. O companheiro tá aqui. Minha alma companheira tá aqui fazendo parte disso. Então isso é muito importante, gente. A gente vem limpando as nossas histórias. Então você que às vezes está aqui, que está me assistindo, que está com as suas dores, talvez, inclusive as suas dores, as suas dificuldades, elas não sejam somente sua. Às vezes a gente traz. Então, tô brincando com vocês, mas eu acho que eu vou mesmo fazer na quinta-feira uma vivência para tirar vocês de dentro da torre. E talvez não venha só você na vivência, venha a memória da sua mãe, venha uma dor que venha da sua avó e que tá aí tudo indo. Você é o ralo, vamos falar assim? Você é o final, funilzinho, ó. Então vamos limpar isso. Vamos, porque agora vocês entenderam o que são almas gêmeas e o que são almas companheiras. Agora você entendeu e aliviou teu coração. Gostaria de ler um pouco vocês. Vamos tentar ler um pouquinho? Ó, tem uma moça falando aqui para ver o filme Desobediência. Anjo, anota aí, que filme é esse? Já tá anotado? Olha, tá atento aqui. Que todo mundo tá dizendo aí. Ó, vou agradecer você aqui, minha flor. Desobediência. Obrigada pela dica. Ó, escutei de um homem que a mulher se ilude em acreditar em viver um amor nos tempos de hoje. Querida, este homem não sabe de nada, ele está na maior defensiva do mundo. Porque um homem que fala isso, ele não está falando uma verdade, ele está se defendendo. Então, se ele quer fazer você desacreditar no amor, querida, esse homem não serve. Passa ele pra frente. Ó, tá falando assim, sou a Cláudia. Ó, vamos ver, gente. Vamos ver se a gente encontra esse filme, né? Ó, vamos ver aqui se tem... ó, vou falar mais um assim, ó. Tem uma mulher na minha família que há muito tempo atrás foi pega no laço de verdade. Real, gente. Antigamente as mulheres não tinham liberdade de escolher, sabe? Ia ter que casar e acabou. Porque era um acerto. Porque aquela fala assim, eu dei a minha filha pro fulano casar. Gente, vamos agradecer. Ano de 2020 tá dando oportunidade. E dando oportunidade, inclusive, para uma coisa que eu acho importante falar aqui. Até quase no finalzinho da live. É uma escolha também ficar sozinha. Que às vezes o nosso momento está pedindo que você também fique um pouco com você. A gente não tem obrigação de ter que ter alguém. A gente tem a obrigação de ficar bem com a gente mesma. Então, essa questão também é uma coisa importante. Porque às vezes a gente está num momento de vida que ficar sozinha é algo bom, positivo. Então, vamos também aliviar essa questão. Eu acho muito, muito importante, porque não está errado a gente querer ficar um tempo sozinha. Ou que seja, assim, gente, é minha escolha, eu tô bem, eu tô em paz, tô bem com a minha liberdade, tô bem morando aqui na minha casa, tenho meus encontros quando eu quero, me envolvo quando eu quero. Ok. Isso no tempo da minha avó, imagina, uma mulher dessa ia ser... né? Ia ser o quê? Lá no interior era uma sirigaita. Não poderia de forma alguma. E olha que coisa boa, 2020 nos dá a liberdade de fazer as escolhas. Então, a gente falou de amor aqui, mas a gente também tá falando de liberdade emocional, liberdade de sentimentos, tá? Olha quantos casos aqui das meninas falando que isso, né, de você não poder viver um amor, de você não poder viver a história é uma coisa real. Todo mundo aqui, com certeza, todas as mulheres que estão aqui estão vindo
trazem essa dor na bagagem. Isso também são as nossas memórias aí da nossa ancestralidade. O que a mulher fazia? A mulher não tinha torre, mas ela ficava no portão de casa, esperando a pessoa passar. Era uma coisa muito comum, a mulher ficava ali no portão. O rapaz, ele passava para ver. Isso eu me lembro perfeitamente. A minha tia fazia isso. Ela ficava no portão da casa e o rapaz passava de carro. É uma forma. Por isso que eu falei, a torre, ele é um arquétipo. Eu vou usar deste arquétipo para ajudar a soltar e a liberar as crenças. Um beijo gigante no coração de vocês e até a próxima. Tchau, gente!